Vamos então começar essa primeira exposição, uma aula filmada para o site Monfort sobre a existência de Deus. As provas de existência de Deus são 5. Elas foram descobertas, a maior parte delas, pelos antigos filósofos gregos, que eram pagãos. Porque a provar que Deus existe é um ato racional, um ato de razão. É a razão que expõe essas provas. Não se pode provar duas coisas. O que é evidente, eu não posso provar que estou de pé, isso é evidente. Eu não posso provar que estou em São Paulo, isto é evidente. As evidências não se provam. Também há outra coisa que não se pode provar, que é o mistério. Toda inteligência humana é limitada. Se é limitada, a inteligência da humanidade é limitada. Se cada um tem uma inteligência limitada, a inteligência humana é limitada. E, portanto, há verdades que estão acima da capacidade humana e que só Deus conhece. Essas verdades que Deus revela que estão acima da capacidade humana, chamam-se mistérios. Assim também, para uma criança de primário, se alguém vai expor um problema de mecânica quântica, aquilo parece impossível. Para a criança aquilo é um mistério, mas o professor conhece. Assim também Deus é um mestre que conhece tudo e conhece então coisas que a nossa inteligência não alcança. Esses são os mistérios. Portanto, há duas coisas que fogem à capacidade humana de intelecção, que não podem ser provadas, quero dizer, as coisas evidentes e os mistérios. A existência de Deus não é um mistério, ela não é evidente, então ela pode ser provada. Quando se diz no credo, creio em Deus, não está dito creio na existência de Deus, eu creio em Deus. Como creio, por exemplo, num aluno aí sentado de Guilherme. Eu não creio na existência dele, eu creio na palavra dele. Que ele existe, eu estou vendo. Está claro? O senhor compreende. Entre acreditar na existência de alguém, compreender a existência de alguém e crer nessa pessoa, há uma distinção. Então, a existência de Deus não é motivo de fé, não é motivo de crença, porque se prova racionalmente. Foram os filósofos gregos que deram as primeiras provas. Parmênides provou a unicidade de Deus. Deus é um ser só. Não pode haver dois deuses. Foge isso agora ao tema desta aula. Mas Sócrates, Platão, Aristóteles e depois Santo Tomás expuseram 5 provas de existência de Deus excelentes, magníficas, e que deviam ser ensinadas para todo mundo. Cheguei a ensinar isso para crianças de 11 anos de idade e compreenderam. É só ensinar devagar, com palavras adaptadas à inteligência delas, mas compreendem perfeitamente. Então, há provas que Deus existe. Essas provas são, para os homens, conforme o tipo de interesse que tem, algumas mais agradáveis, outras menos. Para algumas são mais compreensíveis, para outros são outras. São 5 caminhos para provar que Deus existe. Essas provas são chamadas vias, ou caminhos que conduzem a esta prova de que Deus existe, que é fundamental para toda a doutrina católica. A primeira prova da existência de Deus é de Aristóteles, e se chama prova do movimento. A palavra movimento, ela não significa simplesmente movimento físico, como de alguém, por exemplo, que se desloca de um lugar para o outro, como minha mão se desloca agora fazendo um gesto. Esse é um movimento físico. Na metafísica, movimento quer dizer simplesmente mudança. A mudança de local é apenas um tipo de mudança, mas há muitas mudanças. Então nós notamos, diz Aristóteles, que há coisas que mudam. Nós vemos que as coisas mudam. Uma vez vim esse estúdio, estava pintado de outra maneira. Essa lâmpada está acesa, pode ser apagada, é uma mudança. Eu posso me mover. Esta aula tem um princípio, um meio e um fim, há uma mudança. O conhecimento de vocês, alunos, pode crescer e então há uma mudança de uma situação de desconhecimento ou de ignorância para uma situação de conhecimento. As mudanças existem, há coisas que mudam. A minha roupa muda. A minha gravata muda de lugar. E alguém pode me dizer, professor, arruma a gravata que está sendo filmado. O mais importante é arrumar as palavras. Alguém pode mudar, então, de conhecimento, uma coisa pode mudar de muitas maneiras. Os sapatos gastam, a roupa suja, tá claro? Os cabelos caem, a pessoa envelhece, o tempo muda, as árvores perdem as folhas, renovam-se. Há tanta coisa que muda. Olhando em volta de nós, nós diríamos que tudo muda, e é falso. Aristóteles diz, há coisas que mudam. Portanto, há coisas que não mudam. Quais são as coisas que não mudam?
Achar exemplos de coisas que mudam é facílimo, praticamente todas. Achar exemplo de coisas que não mudam é difícil. Há 3 coisas que não mudam. A verdade. 1 mais 1, 2. Sempre foi e será sempre. A lei da gravidade é a mesma. Tá claro? A sulfúrica é corrosivo para nós. Isso é verdade imutável. Uma vacina que cura uma doença, um remédio que cura uma doença, aquilo cura para sempre. A verdade não muda. O quadrado de hipotenusa será sempre igual à soma dos quadrados dos catetos. A soma dos ângulos internos do triângulo será sempre 180 graus. Não há mudança nisso. Não há mudança na verdade. O que é verdade ontem é verdade hoje, é verdade amanhã. Só na nossa época de tolice imensa é que as orelhas mudam muito, crescem sempre. E se admite que as coisas mudam continuamente, até mesmo a verdade. E o que antes era verdade, agora já não é mais. Para que então uma religião aggiornata, como o Vaticano II fez? Aggiornata, amanhã não vale mais. O que é aggiornato, amanhã já não presta. Cristo ensina uma verdade que é para sempre. A verdade não muda. O bem não muda. Por isso a moral não muda. O que era crime no tempo de Moisés continua crime hoje. Sempre será crime. O assassinato, o aborto serão sempre crimes. Ainda que toda a humanidade diga que não é crime, continua sendo crime. A verdade e a moral não mudam. E a beleza não muda. O pôr do sol sempre será belo, o mar sempre será belo. Uma obra de arte verdadeiramente bem feita sempre será bela. A Catedral de Notre Dame pode ruir, mas aquela beleza é permanente. Aquele objeto pode perder beleza. Isabel de Portugal era conhecida pela sua beleza. Ela morreu conduzida ao túmulo. Quando for identificar, o corpo estava apodrecido. A beleza dela tinha passado. Mas aquela beleza continua beleza para sempre. A beleza é imutável. A verdade não muda, o bem não muda, a beleza não muda. Porque Deus é verdade, bem e beleza absolutas. Então, há coisas que mudam. Quase todas as coisas que vemos são mutáveis. Nas coisas que mudam, nós podemos notar o seguinte. Há certas qualidades existentes nelas. A camisa de Guilherme é amarela. A camisa de Felipe é preta. Essa parede é cor de chumbo. É claro que essa parede pode ser pintada também de amarelo, de verde e vermelha. A camisa dele pode ser tingida de azul. A do Felipe, que é negra, pode ser tingida de qualquer outra cor. Então, as qualidades que existem, elas existem de fato. As qualidades que podem ser recebidas, há uma capacidade nas coisas de receber as qualidades. Então, nas coisas nós podemos notar qualidades existentes que se dizem em ato, isto é, realizadas. E qualidades que podem vir a existir, se dizem em potência. Então, a camisa de Guilherme é amarela em ato. Ela é verde, vermelha, azul em potência. A camisa de Felipe é negra em ato, mas ela tem potência de ficar branca, vermelha, azul, etc. A parede de cor de chumbo pode ser pintada de verde, branco, de azul, de qualquer outra cor. Ela tem potência para todas essas outras coisas. Vocês, desconhecendo a prova do movimento de Aristóteles, têm potência de conhecê-la. Eu não tenho potência de conhecê-la. Eu a conheço em ato. Eu estou de pé em ato. Tenho potência de sentar. Guilherme está sentado em ato. Tem potência de se erguer. Essa lâmpada está acesa em ato. Tem potência de ser apagada. Aquela outra lâmpada está apagada em ato, tem potência de ser acesa. A porta está fechada em ato, mas tem potência de ser aberta. Aquele papel tem potência de ser rasgado e queimado. Tá claro? Ele está escrito, portanto é escrito em ato. Então, nas coisas que mudam, podemos distinguir qualidades existentes realmente, que se dizem em ato, e qualidades que aquele ser pode receber, se dizem qualidades que estão em potência. Um círculo branco em ato tem potência de ficar azul. Se eu pinto de azul, ele mudou de branco para azul. Mudou de potência de azul para o ato azul. Aquela potência foi realizada. Eu sou professor de história. Eu não tenho potência para ser professor de história. Eu sou em ato. Eu tenho potência de vir a ser advogado, engenheiro, médico. Na minha idade não dá mais quase, não, mas teria potência se tivesse tempo para isso. Então, as qualidades existentes estão em ato, as que podem existir estão em potência. Mudar é passar de potência de uma qualidade para a realização daquela outra, dessa mesma qualidade. Então, um ser que tem uma potência para uma qualidade X,
quando recebe aquela qualidade X, em ato ele mudou. A forma do movimento, então, M é igual P de X para ato X. Essa é a forma do movimento. Na natureza, nós vemos que as coisas mudam, mas nada muda sozinho. Porque se o ser mudasse sozinho, ele teria que ter aquela qualidade que ele ia receber nele mesmo. Então não iria receber, ele já tinha. Se ele tem potência de receber aquela qualidade, que ele não a possui. Então, nada pode mudar sozinho. Esta parede, ela é cor de chumbo em ato, vermelho em potência. Mas jamais ela passará de cor de chumbo para vermelho sozinha. Para mudar de cor de chumbo para cor vermelha em ato, ela tem potência para o vermelho, mas não muda sozinha para o vermelho. Ela precisa receber aquela qualidade vermelha de um outro ser que tem a qualidade vermelha em ato e que dá para esse ser que tem potência para o vermelho aquela qualidade que existe naquele outro ser em ato. A tinta vermelha em ato passa para a parede cor de chumbo vermelha em potência a qualidade vermelha em ato. Então, nada muda sozinho. Um ser que tem potência para uma qualidade tem que receber aquela qualidade de um outro ser que tem aquela potência, aquela qualidade em ato. O ser em ato dá a qualidade para a qualidade que ele possui para outro ser que tem aquela qualidade em potência. Nada muda sozinho. Uma estátua de ferro na praça, ela não se enferruja sozinha. A oxidação se dá porque a atmosfera e a água que chove sobre aquela estátua de ferro possui oxigênio. Como o ferro tem potência de receber o oxigênio, quando o ar, que tem oxigênio em ato, e a água que tem oxigênio em ato, lhe dão oxigênio, a estátua de ferro recebe oxigênio em ato, e ela fica oxidada, fica com óxido de ferro. A estátua de ferro não se enferruja sozinha. Ela tem que receber o oxigênio de seres que têm oxigênio, a água e o ar. Nada muda sozinho. Nas coisas que mudam, então, a mudança de potência e uma qualidade para aquela qualidade realizada, de potência para ato, se dá da seguinte maneira. A potência no ser que muda existe antes que o ato. Mas na mudança, o ato tem que existir antes que a potência. Essa parede cor de chumbo de potência para vermelho, só passa por vermelho se recebe o ato vermelho de um ser que tem o vermelho em ato, a tinta que passa para a parede aquela cor. Então, no ser que muda, a potência existe antes. No fenômeno da mudança, o ato é que precede a potência. Isso é extremamente importante. Então, mudar é passar de potência para ato. Nós vemos na natureza uma série enorme de mudanças. Essas mudanças, se um ser está em potência de uma qualidade X e passa para ato, recebeu de um outro ser aquela qualidade. Esse ser anterior tem aquela qualidade em ato. Mas se ele tem aquela qualidade em ato, é que antes tinha potência de ter aquela qualidade. Porque só pode haver uma qualidade em ato se existiu antes uma potência naquele ser. Assim, por exemplo, a água pode evaporar, mas a água não tem potência de ser queimada. Ela tem potência de ser evaporada, de ser congelada, mas não de ser queimada. Então eu não posso queimar a água. Então, se existe aquele ser anterior, o ato é que estava antes em potência, mas ele não mudou sozinho. Recebeu de um terceiro elemento que estava com aquela qualidade em ato, que antes estava em potência, que recebeu de um anterior que estava em ato, e antes em potência, e assim sucessivamente. Forma-se uma série enorme de movimentos. A pergunta, então, que fazem Aristóteles e Santo Tomás é a seguinte: esta série enorme de movimentos, um depois do outro, passando uma qualidade de um para outro, ou ela é uma série infinita, ou ela é finita. Vamos examinar estas duas possibilidades. Se a série de movimentos fosse infinita, ela não teria princípio. Não haveria primeira mudança, nem segunda, nem terceira, nem quarta, nem quinta, e aí por diante. Não haveria mudança nenhuma. Então não há mudanças. Ora, nós vimos desde o começo, há coisas que mudam. Então é falso que a série seja infinita. Há uma segunda prova disto. Essa sequência de movimentos, perguntamos se ela é infinita ou finita. Esta série não pode ser infinita. Por quê? Ela é composta de pequenos movimentos separados. Ora, o infinito não é divisível em fases ou momentos. O infinito dividido por 2 é infinito, dividido por 5 é infinito, por 10 é infinito.
O infinito é indivisível e essa sequência de movimentos está dividida. Logo, esta série de movimentos tem que ser finita. Tá claro? Terceira prova que a série tem que ser finita. Se essa série de movimentos fosse infinita, cada movimento começa por potência que passa para ato. Então haveria sempre a potência no início. Ora, o mudar exige primeiro o ato. A parede, para ficar vermelha, tem que existir um ser, diferente dela que tem o vermelho em ato, a tinta, então ela recebe. Portanto, a série de movimentos é finita. Se a série de movimentos é finita, existe um primeiro ser. Esse primeiro ser, como ele é. Esse primeiro ser necessariamente tem que ter todas as qualidades em ato. Porque se ele tivesse potência para alguma qualidade, ele mudaria. E teria que mudar com a força de um outro ser anterior, pela ação de outro ser anterior. Mas o primeiro não tem anterior. Logo, o primeiro ser tem que ter todas as qualidades em ato. E todas as qualidades em grau absoluto. Porque se ele pudesse ter um crescimento nas suas qualidades, ele teria potência de crescimento. Logo, o primeiro ser tem todas as qualidades em grau absoluto. Ele não pode nem aumentar de qualidades, nem perder as qualidades. Ele é ato absoluto e perfeito. Ele nunca muda. Por isso, quando Moisés perguntou para Deus, qual é teu nome? Disse, eu sou aquele que é. O que Deus disse para Moisés, eu sou aquele que é. Não aquele que foi, não aquele que será, mas o que é. Aquilo que Moisés recebeu da boca de Deus, Aristóteles descobriu com sua inteligência. Espetacular inteligência. Maravilha da inteligência humana, que não cuida de arruelas e porcas e parafusos, mas que pensa no ser, e que chega à conclusão que tem que existir um ser absoluto, Deus. Como este ser, que é aquele que é, diferente de nós, que temos um ser, e podemos deixar de ser até certo ponto na nossa alma, que podemos deixar de ser, que podemos envelhecer e mudar, adoecer e sarar. Todas essas coisas que mudam não são como Deus, porque elas têm qualidades que passam. Deus é a qualidade, Ele é a verdade, Ele é o bem, Ele é a beleza. Assim, quando Cristo, interrogado pelos judeus que perguntavam aos fariseus, quem você é? Tá certo? Ele dizia que Abraão o conhecera. Tu não tens 30 anos e diz que Abraão te conheceu. Na verdade, vos digo que antes que Abraão fosse, eu sou. E eles pegaram pedras para matá-lo, porque entenderam. Eu sou aquele que é. Antes que Abraão fosse, eu era, devia ter dito. Não, eu sou. Pois indicativo presente. Porque para Deus só existe o presente. Não há nem futuro nem passado. Ele é. Deus não pode usar o pretérito nem o futuro. Deus é aquele que é. Deus então é o ser absoluto, perfeito, que tem todas as qualidades em grau máximo, em ato, que não pode receber nenhuma qualidade nem perder nenhuma. Deus pode ter matéria? É claro que não. Porque toda matéria tem muita potência. Com aquela madeira, eu posso fazer muitas coisas, até papel. Eu posso queimá-la e transformá-la em cinza, em carvão. Eu posso fazer com aquela madeira uma tábua, fazer um móvel. Com a madeira eu posso fazer muitas coisas. Toda matéria tem inúmeras potências. O ser que tem mais potência é a matéria, porque tem menos ato. Deus é que tem todo o ato, então não pode ter matéria, porque matéria tem potência. Deus tem matéria? Toda matéria tem potência. Deus é só ato. Logo, Deus não tem matéria, Deus é espírito. Deus muda? Claro que não. O que diz a Escritura? Eu sou Deus e não homem, eu não mudo. Deus não muda. Está nos profetas. Deus não muda. Deus é aquele que é. Deus não pode mudar porque teria potência. Ora, vimos que só Deus é ato puro. Logo, Deus não muda. Ele é imutável. Por isso, a verdade é imutável. Por isso, o bem é imutável. Por isso, a beleza é imutável. Deus não muda. Deus é simples ou composto. Todo ser composto, por exemplo, esta máquina filmadora com esse tripé, pode ser decomposto. Tem potência de ser decomposto. Um automóvel é composto de muitas peças. Podemos decompô-lo. Todo ser composto tem potência. Ora, Deus não tem potência. Logo, Deus não é decomponível. Deus tem que ser simples. Segunda prova. Todo ser composto, por exemplo, um bolo de chocolate,
Ele é composto de vários elementos anteriores, farinha, açúcar, leite, chocolate, etc. Então os componentes existem antes que o composto. Deus é o primeiro ser necessário. Logo, Deus é simples. Terceiro ponto, terceira pergunta. Deus existe no tempo? O que é o tempo? O tempo é a duração da mudança. Da parede de cor de chumbo para a parede vermelha é a passagem de potência de vermelho para o ato vermelho. A duração desse movimento chama-se tempo. Tempo, portanto, exige potência. Deus não tem potência, logo Deus não está no tempo. Deus é eterno. O que é o eterno? O agora fixado. O que é o tempo? Um agora que se desloca. Quantos anos tem Felipe? 30 anos. 30 anos. Vamos supor que tenha 30. Eu dei alguns a mais para ele que está protestando com gesto. Ele é mais jovem. Bem, ele tem 20 e poucos anos. Ele tem mesmo esses anos? Não, já passaram. Vamos supor que ele vai 80. Os 60 e tantos que lhe faltam não existem também. O futuro não existe. O futuro está em potência. O passado já acabou. Só tem este ano, do qual já passaram alguns meses e faltam alguns. Que também não existe o que passaram, não existe o que vem. Só tem esse mês, do qual passaram 22 dias e um pedaço. Faltam 8 dias e um pedaço, 7 dias e um pedaço. Também não existe, só tem hoje. Nesse tempo de dia de hoje já passaram algumas horas e faltam outras horas. Só tem esse momento. A vida é um agora que se desloca. A eternidade é o agora fixado. Por isso Deus fala sempre hoje. Para Deus não há passado em futuro. Por isso que Cristo diz para o bom ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque o bom ladrão morrendo deixava o tempo, o terreno. O eterno, então, é Deus, porque não está no tempo. E Deus é infinito. Como é que se vê que Deus é infinito? Se vê com os olhos da inteligência. Eu tenho nessa sala um espaço. Esse espaço tem 3 metros. Muito bem. Um pouco mais, 3,5 metros. Esta sala podia ter sido feita maior? Podia. Posso construir uma parede e diminuir a largura dela? Claro que poderia. Esse espaço limitado, que tem princípio e fim, tá certo? Podia aumentar ou diminuir. Todo ser finito é aquele que pode aumentar ou diminuir. Aquela mesinha podia ser feita maior ou menor. Aquela cadeira pode ser mais larga ou mais estreita. Todas as coisas que têm limite, têm começo e fim e têm potência de aumentar ou diminuir. Então, se tem potência, pode aumentar ou diminuir. O que é o finito? Aquilo que tem potência de aumentar ou diminuir. Ora, Deus não tem potência. Logo, Deus não é finito. Deus tem que ser, então, infinito. Ele não pode aumentar em suas qualidades, nem diminuir. Quando falo aumentar e diminuir qualidades em Deus, não aumentar e diminuir em tamanho, porque tamanho é próprio da matéria e dos seres físicos. Deus é espírito, como nós vimos. Então, Deus não tem matéria. O aumentar seria aumentar as qualidades que ele tem em absoluto. Logo, Deus é infinito. Não pode nem aumentar nem diminuir. Os alunos hoje são induzidos a erro quando se diz, por exemplo, a eles, com a visão pagã dos gregos, de que a numeração é infinita. Não é verdade. A numeração é indefinida, não é infinita. Um número, por maior que seja, 4 trilhões, 336 bilhões, 222 milhões, 111 mil, 999, pode acrescentar mais um. A numeração tem sempre potência de aumentar um número ou de diminuí-la. Qualquer número tem potência de aumentar ou diminuir. Logo é finito, determinado. Número é a quantidade de unidades em um conjunto. Pode aumentar ou diminuir essa quantidade de unidades. Logo, a numeração não é infinita, porque pode aumentar e diminuir. Infinita é o que não pode nem aumentar nem diminuir. A numeração, então, é indefinida. Ela tem potência para o infinito, mas nunca realiza esse infinito. Ela não chega nunca a ser infinita em ato. Ela é indefinida. Com isso, então, nós provamos 5 coisas. Que Deus é espírito, que Deus não muda. Depois, que Deus é simples, que Deus é eterno e que Deus é infinito. Então, depois, havendo algumas questões, poderia respondê-las. Por enquanto, estamos aqui na primeira prova. O movimento, a mudança das coisas, prova a existência de Deus. Essa prova é uma prova metafísica. Depois veremos agora
a segunda prova, que é a prova da causalidade derivada de Sócrates. Vamos agora, então, à segunda prova da existência de Deus de São Tomás, que é extraída de textos de Sócrates. Chama-se prova da causalidade. É parecida com a primeira. Nós vemos na natureza uma sequência de causas e efeitos. É costume, alguns professores perguntaram o que existiu antes, o ovo ou a galinha. Porque o ovo é efeito da galinha, que nasceu de um ovo, que foi plantado por outra galinha. São causas e efeitos de uma série indefinida. Então pergunte-se para a criança o que existiu antes, o ovo ou a galinha. No universo, então, uma série de causas e efeitos contínuas. Eu tenho pais, que tiveram pais eles mesmos, a causa deles foram os pais deles e assim por diante. Pais e filhos são uma sequência de causas e efeitos. Esta série de causas e efeitos imensa, ela é infinita ou finita? É o mesmo raciocínio da prova anterior. Se a série de causas e efeitos fosse infinita, não haveria primeira causa. Então não houve primeiro efeito, nem não houve segunda causa, nem segundo efeito, e nada existiria. Ora, as coisas existem. Logo, essa série de causas e efeitos não pode ser infinita, ela tem que ser finita. Ela principiou. Houve então uma causa de todos os efeitos posteriores. Esta causa de todas as causas é que se chama Deus. Ele é a causa primeira não causada. Essa prova é de Sócrates. E ele diz, causa das causas, quando morreu, tem pena de mim. Deus, então, é a causa de todas as causas não causada. A prova, então, é bastante simples e como que uma variação da primeira causa explicada antes. Essa é a segunda prova desses Deus. Deus é a causa primeira. Na sequência posta para atrapalhar crianças, o que existiu antes, a galinha e o ovo, claro que tem que ser a galinha. Por duas razões. O ovo é efeito da galinha e é menos que a galinha. Tá claro? A galinha que produz o ovo, ela é perfeita. O ovo está numa situação ainda de potência para se realizar. Como Deus faz todas as coisas perfeitas, Deus criou primeiro a galinha e depois vieram os ovos. E não primeiro o ovo, depois a galinha. O que vai contra Darwin. No texto da Montfort, no site Montfort, há um longo trabalho mostrando o absurdo do darwinismo, que coloca sempre uma causa menor produzindo um efeito maior. Do menos não pode vir o mais. A galinha é mais que o ovo, então a galinha existiu antes. A causa de todas as causas, ela é Deus, que tem toda a potência ativa. Por ser ato puro, ele pode transmitir todas as qualidades que ele possui em graus finitos para as coisas que ele cria. Então Deus é a causa de todas as causas não causadas. Passemos então para a terceira prova desses Deus, que é uma prova mais difícil. É a prova da contingência. A dificuldade está por causa da compreensão das palavras. O que quer dizer contingente? Contingente é tudo aquilo que existe, mas poderia não existir. É tudo aquilo, então, que se existe, começou a existir e pode deixar de existir. Isso é contingente. Todas as coisas que nós vemos ao nosso redor são contingentes. Este aparelho luminoso, ele podia não ter existido. E se não existisse, não mudava em nada. Esse aparelho existente recebeu existência. Ele pode ser destruído um dia, vai queimar a lâmpada, ele vai perder o ser dele. Então, esse aparelho é contingente. Esta casa é contingente, ela não existia, ela foi feita. Ela não é o ser, ela tem a existência. Mas na definição de ser casa, não entra a existência. A existência não entra como qualidade essencial. Em todas as coisas que nós vemos, que pode existir, ou deixar de existir, ou nunca existiram, ou passaram a existir, estas coisas, elas não incluem na sua essência a existência. Elas possuem essência e existência. A essência tem potência de existir. Quando ela é realizada, sendo uma coisa natural, criada por Deus, sendo uma coisa artificial, feita pelo homem, aquela ideia passou a existir em ato. A essência foi atualizada, foi realizada. Assim, então, todos os seres que existem são contingentes. A América do Sul é contingente. Houve época que não existia a América do Sul como ela é hoje. Havia só
o escudo aqui brasileiro e não havia os Andes, havia um grande oceano em volta. Quando se ergueram os Andes, formou-se a Ilha das Guianas e a Ilha do Brasil, foram unificadas por um levantamento do solo. E o resultado formou-se a América do Sul atual. A América do Sul é um ser contingente. O próprio mundo atual é contingente. O universo é contingente. A ciência mostra, com o Big Bang, que o universo começou a existir há uns 13 bilhões de anos. Mas então alguém o fez. Alguém o fez. Se ele não existia e passou a existir, ele passou de não existência para realização de existência. Tudo que existe, então, no universo é contingente. Poderia não existir, não existiu e passou a existir. Foi criado o universo. Todos os seres contingentes, então, eles não têm a existência como qualidade essencial deles. Ora, se todas as coisas do universo são contingentes, como é que as coisas contingentes passaram a existir? Para passarem a existir, deve ter recebido a existência de um ser que é a existência e que dá a existência que ele tem para os outros seres existirem. Assim como a tinta vermelha torna vermelha a parede, torna vermelha aquele pedestal, torna vermelho aquele móvel. Então, Deus é a existência. E ele deu existência para outros seres que não a tinham, que eram contingentes. Se houvesse só seres contingentes, eles não passariam jamais a existir, porque a existência não é uma qualidade intrínseca deles. Eles a receberam de outro. Este outro é um ser que é necessário. Deus é o ser necessário. O que quer dizer ser necessário? É aquele cuja essência inclui a existência. Tomemos, por exemplo, a definição de homem. O homem é um animal racional. Nessas qualidades essenciais do ser humano, animalidade e racionalidade, não está incluída a existência. Ele poderia não existir. Quando Deus criou Adão, ele lhe deu existência. E o homem, então, é um ser contingente que recebeu existência. Animal racional, que podia existir ou não. Deus lhe deu existência. Deus não é assim. Deus é ato puro. É ato puro. Ele não tem o ato puro, ele é. Ele é ato sem nenhuma potência. Ele é um ser cuja essência inclui a existência. Portanto, ele é um ser necessário. Resumindo, os seres se distinguem em dois tipos, fundamentalmente. Os seres contingentes, que não incluem a existência na sua essência. E um ser que tem que existir, que é necessária a existência dele. Que, portanto, um ser cuja essência inclui a existência como nota essencial dele, necessária do ser dele. Deus é o ser necessário. Nada existiria se não houvesse o ser necessário sustentando os seres contingentes, dando-lhes existência real. Assim como aquela mesa sustenta aqueles objetos, o ser de Deus sustenta todos os seres. Este ser é a fonte de toda a nossa existência. Deus, então, é o ser necessário. Passamos então para a quarta prova, que é uma prova de tipo platônico. É uma prova muito bonita. Ela é muito mais poética do que uma prova metafísica do tipo do movimento de Aristóteles. Ela se baseia no grau de qualidades que as coisas têm. Para explicar isso, vamos tomar um exemplo pequeno. Nós temos lá uma porta de entrada aqui do estúdio. Eu estou aqui, os alunos estão ali em frente a mim, entre a porta e a minha pessoa. Então eu digo, Antônio está mais perto da porta do que eu. Nessa frase há 3 elementos. Eu, Antônio e porta. Antônio e a minha pessoa são comparados em relação à porta. Se não houvesse porta, eu não podia dizer que Antônio está mais perto da porta do que eu. Óbvio. Assim também eu digo, o Rio de Janeiro é mais belo do que Guaianazes, que é feio para chuchu. Me perdoe os habitantes de Guaianazes. Bem, o Rio de Janeiro é uma cidade, a paisagem muito mais bonita que a de Guaianazes. Então nós temos aí 3 elementos. Beleza, Rio de Janeiro e Guaianazes. O Rio de Janeiro está mais próximo da beleza em si do que Guaianazes. O Rio de Janeiro tem mais participação na beleza que Guaianazes. Mas então existe a beleza. Se eu digo, João é mais bondoso do que Orlando, existem então 3 elementos. Orlando, João e bondade, da qual João participa mais. Eu digo,
A montanha Everest é mais majestosa do que o Morro do Piolho aqui no Cambuci. Claro. Então há três coisas. A montanha Everest, a majestade, e o Morro do Piolho está bem distante da majestade. Toda comparação de qualidades supõe a existência da qualidade em si mesma. Se eu digo Jerônimo é mais justo do que Felipe, existe a justiça, existe a bondade, existe a lealdade, existe a beleza. Deus é a justiça, a bondade, a lealdade, a humildade, a caridade. Deus é todas as qualidades em grau absoluto. E essas qualidades, ele as transmitiu para as coisas criadas. Podia ter dado essas qualidades em grau infinito para as coisas criadas? Não. Porque o ser criado, tendo sido criado, ele não é eterno nem infinito. Ele começou a existir e não tem aquela qualidade em grau infinito, porque a recebeu. Ele tem a potência de receber aquela qualidade num certo limite. Todas as potências, elas limitam o ato. Assim, cada ser tem uma capacidade de receber uma qualidade até certo grau. E conforme o tamanho da potência, assim é realizado o ato. E por isso, então, as qualidades das coisas criadas são finitas. Deus não podia fazer outro infinito. Não há dois infinitos. Não há dois eternos. Se Deus criou, as coisas criadas não são nem eternas nem infinitas. Elas receberam o ser, receberam as qualidades. E Deus fez as qualidades em graus variados para que nós compreendêssemos a qualidade em si mesma. Portanto, em todo o universo há uma gradação de qualidades. Exemplo disto é a rosácea gótica, que aparece na fachada das grandes catedrais. Uma rosa de pedra. Os medievais gostavam muito da rosa, que eles cultivaram e deram a ela o formato que tem hoje. Aquelas rosas da catedral, aquela rosácea da catedral, ela provém do seguinte: a rosa é muito bela, mas muito frágil. Ela perece facilmente. Se a rosa durasse, se a pedra tivesse delicadeza, daí fazer uma rosa de pedra. Não podiam pôr perfume, então puseram luz. A rosácea gótica é uma coisa esplendorosa. Não há quem não vejam aquelas rosáceas, não fique encantado. Quem vai a Chartres e vê a rosácea norte, é difícil sair da catedral. As multidões ficam olhando estupidificadas, porque são ateias, não compreendendo aquela maravilha que é a rosácea. No centro, a Virgem Maria. Os raios que saem em círculos concêntricos até o círculo maior de todos. Porque Deus fez o universo assim. Deus é luz. E a luz de Deus foi que criou todas as coisas. Deus fez em primeiro lugar, quando criou todas as coisas no primeiro dia, Fiat Lux, e a luz foi feita. E todas as coisas, dizia o Pseu Dionísio, são feitas de luz. E nós amamos as coisas na medida que elas têm luz. Esse filme é feito por causa da luz. É feito com a luz, por causa da luz, para levar luz da verdade para as inteligências. A luz. Nós amamos as pedras preciosas porque elas brilham, porque têm luz. A treva é a ausência de luz. Deus não fez as trevas, Deus fez a luz. E as coisas valem pela luminosidade que têm. Deus é luz infinita, luz espiritual, luce intellettuale, piena d'amore, amor di vero ben, pieno di letizia, letizia che trascende ogni dolçore, disse Dante na Divina Comédia. A luz de Deus é simples, como provamos na primeira prova. Mas essa luz, para ser distribuída para as criaturas, assim como a luz passando pelo prisma, ela se refrata, dando todas as cores do arco-íris, a luz de Deus tem que passar por um prisma que distribuísse todas as qualidades. E foi a Virgem Maria. Por isso é mediador de todas as graças. Por isso na rosácea, eles punham no centro a figura da Virgem Maria e dela que saíam todos os raios, distribuindo tudo. O primeiro círculo é o círculo angélico, depois o círculo humano, depois os animais, os vegetais e finalmente o círculo dos seres minerais, dos seres puramente materiais, que são os mais distantes de Deus. Aqueles raios representam as qualidades divinas que são esparramadas pelo mundo em graus diversos. Então tomemos, por exemplo, uma qualidade, uma virtude de Deus, a grandeza. Então tem que haver o anjo da grandeza.
que espelha a grandeza de Deus em grau angélico. Mas há homens que têm grandeza. Por exemplo, Godofredo de Bouillon. Godofredo de Bouillon, o conquistador de Jerusalém na primeira cruzada, Godofredo de Bouillon era um homem extraordinário. Quando ele conquistou Jerusalém, ele foi eleito rei de Jerusalém, ele recusou. Ele não era defensor de terceiro mandato, de eterno mandato, como Chávez da Venezuela, outros por aí. Ofereceram a ele o título de rei de Jerusalém, disse que não aceitava. Porque dizia ele, não quero ser coroado de ouro, onde Cristo foi coroado de espinhos. Isso é um homem grande. Isso é um homem grande. Esse homem tinha uma força hercúlea. Na batalha de Antioquia, com um golpe só, ele cortou um gigante turco ao meio. O homem estava a cavalo, cortou com um golpe só pelo meio, caiu a parte de cima, o resto ficou preso no cavalo e entrou em Antioquia de volta. Quando ele conquistou todo o Oriente, com 300 cavaleiros apenas, alguns emires turcos foram submeter a ele e encontraram sentado no deserto, sentado no chão, sobre uma barraca. E perguntaram, se espantaram, como é que um homem, conquistador do Oriente todo, estava sentado no chão? E ele respondeu com grandeza, a terra de onde eu vim, a terra para onde vou voltar, porque a terra não pode ser para mim um trono durante a vida. Nós somos feitos de terra, nós voltaremos para a terra com a morte. Por que a terra não pode ser um trono para o homem? Godofredo de Bouillon sentava no chão, Godofredo de Bouillon se sentava sobre o globo terrestre. Nisso consiste a grandeza, em ver nas coisas pequenas, ver as coisas menores, por um ângulo superior, pelo ângulo da grandeza. Ele não sentava no chão. Nenhum rei teve um trono maior que o Godofredo de Bouillon, o globo terrestre. A terra de onde eu vim, a terra por onde eu vou, porque não pode ser para mim um trono durante a vida. Me lembro de uma professorinha, num colégio estadual, 40 anos atrás, saindo do colégio, sentada na sarjeta, esperando o ônibus. Na sarjeta. Dizia parabéns. Ensinava com lama na boca. É natural sentar na sarjeta onde passa água suja. Mas Godofredo de Bouillon sentava na sarjeta, nem no chão. Sentava sobre a terra. Perguntaram os emires turcos se era verdade que ele cortava um homem ao meio com um golpe de espada. Ele disse que sim. Disseram que não acreditavam. Trouxeram um camelo e ele cortou o pescoço do camelo com um golpe só. Isso é impossível, sua espada está enfeitiçada. Ele mandou chamar outro camelo, mandou buscar outro camelo. Trouxeram-no, ele pegou a espada dos turcos, cortou o pescoço do camelo com a espada dos inimigos. E eles se espantaram e perguntaram, como é que você tem tanta força? E ele respondeu com grandeza, porque minhas mãos jamais pecaram contra a pureza. Assim era esse homem, que quis ser enterrado aos pés do Calvário, para ressuscitar um dia final, aos pés do Calvário da cruz, onde Cristo morrendo deu a vida a toda a humanidade, eternamente, para toda a humanidade que crê, pratica, obedece ao Papa e aceita os sacramentos de Cristo. Grandeza. Ao anjo da grandeza, e Godofredo de Bouillon tinha grandeza. Homens pequenos e miseráveis que vivem na sarjeta, amando o que é baixo. Mas há homens grandes. Deus, nos anjos dos homens, pôs uma imagem, porque os anjos dos homens têm inteligência e vontade. Mas ele fez também um círculo maior, mais afastado, que é dos animais. E no modo de ser dos animais, na forma dos animais, ele pôs não imagem das qualidades dele, mas colocou vestígios e símbolos das qualidades dele. Assim o leão. O leão é um animal grandioso. Ele é dito o rei dos animais, não porque tem mais força. Estuda-se hoje se quem tem mais força é o tigre, o jacaré, o rinoceronte, umas bobagens. Nenhum deles tem a juba do leão, que é uma coroa de glória. O leão é o rei dos animais, pelo símbolo que a juba dele dá para ele. O leão, me foi dito no Simba Safari uma vez, se jogarem um pedaço de carne pequena, ele não come. Porque ele tem um defeito, ele não vê coisas pequenas. Santo defeito. A falha de visibilidade que me contaram no Simba Safari, se for verdade, que não vê coisas pequenas, há nisso um símbolo interessantíssimo. Porque todo homem grande não olha as coisas mesquinhas. Assim o leão não vê coisas pequenas. Diz o refrão antigo, que a águia não pega moscas. Nem o leão caça camundongos, não caça dongos. Ele só caça coisas grandes. Ele luta com coisas grandes. E quando ele luta, ele se põe de pé, abraçando a presa e se oferecendo inteira a ela. O leão
tem símbolo de grandeza, como o voo da águia tem grandeza. O voo da águia não é o voo de galinha, porque galinha não voa, despenca. Não é o voo de certas aves que não tem grandeza nem graça nenhuma. Há voos e voos. A borboleta tem um voo agitado, mas a gaivota tem um voo agilíssimo e leve. E a andorinha tem um voo encantador, mas a águia tem um voo de majestade. Não são adjetivos postos, como alguém podia pensar, convencionalmente, mas são adjetivos que revelam qualidades naturais, simbolizadas no modo de ser daqueles animais. Todo animal, então, tem símbolos das qualidades, e depois do pecado, Deus mudou a forma de alguns de escritura para simbolizar os vícios. O morcego, um rato que voa, que fica de cabeça para baixo, vive de cabeça para baixo. Para ele a luz é treva, a treva é luz. Para ele a verdade é mentira, a mentira é verdade. Ele vive do sangue alheio. O morcego, para certos homens do século XX, para quem a verdade não existe, o cega, eles não a compreendem. Para eles a mentira é clara, a verdade é ofuscante, eles não veem nada. A coruja era símbolo do filósofo que vê onde os outros não veem. Mas o morcego, em todos esses símbolos, vê de cabeça para baixo, vê do sangue alheio, um rato que voa, ele simboliza bem o demônio. Os animais, então, eles têm símbolos, os vegetais também. Se fala da grandeza e da majestade do carvalho, eu vi as sequoias 2 vezes nos Estados Unidos, uma coisa enorme, maior que a largura dessa sala, um tronco, 1000 anos, 100 metros de altura, milhares de anos. As sequoias que estavam de pé já no tempo que foram feitas as pirâmides, estão de pé até hoje. Se pega fogo na floresta, elas não queimam. Se cai um raio, elas não se abalam. Tal é a grandeza daquelas árvores imensas, vermelhas como fogo. Vermelhas como fogo. Nos vegetais há símbolos. O batapau que cerca um tronco e que, como diz um poema, lambendo a casca do tronco, acariciando a casca do tronco, faz para sugar a seiva dele, é símbolo do adulador, que adula o poderoso para lhe sugar as riquezas e que pouco a pouco estrangula e o mata. Os minerais, os seres que não têm vida, as pedras, as águas, as nuvens, o mar, todas essas coisas, o fogo, estão carregados de símbolos. Todas as coisas simbolizam. E se nós temos a virtude da grandeza num eixo que parte para uma direção, o anjo da grandeza, o Godefroy de Bouillon, o leão, a sequoia, o deserto e o mar, imensos, que lembra a grandeza infinita de Deus, nós temos, por outro lado, diametralmente oposto, a qualidade que para nós é contrária, em Deus é harmônica, da pequenez. Então o anjo da pequenez, uma santa como Santa Teresinha, que era pequena, e que dizia preferia ser a pequena Teresa que a mãe de Deus. Porque a mãe de Deus não tem mãe no céu, mas a pequena Teresa tinha. Um pequeno animal como uma borboleta, parece uma flor que voa. Pequenez e delicadeza. Depois um iosotes, uma florzinha minúscula, cheia de delicadeza. E depois, no mundo inanimado, o floco de neve, que não tem 2 iguais, não há 2 iguais. São 3 eixos de cristalização formando o hexágono. Conforme haja uma partícula no ar que produz a congelação em torno dele, conforme a posição dessa partícula de poeira num dos eixos de cristalização, os 3 eixos, fica uma figura totalmente diferente do floco de neve. Por isso há trilhões de flocos de neve, não há 2 iguais. Robespierre queria fazer todos os flocos iguais, ele faria pedregulhos, ele faria pedradas. Não há 2 diamantes iguais, como 2 galos não têm o mesmo canto, como 2 flores não têm o mesmo perfume, como 2 homens não têm o mesmo valor, como 2 anjos não são iguais, cada um único na sua espécie. Então o universo é uma grande imagem de Deus. No centro a Virgem Maria que distribui como prisma as quais o prisma não se rompe. A luz passa através dele, ele refrata as cores. Como a Virgem Maria recebeu todas as graças e as esparrama por todo o universo. Nos anjos, nos homens como virtudes. Nos animais, nos vegetais, nos minerais como símbolos, como vestígios de Deus nas coisas inferiores aos homens.
Nos homens e nos anjos existe semelhança com Deus que são santos. Existem imagens que são apenas inteligência e vontade. Existem nos seres que não são racionais vestígios de Deus. Semelhança, imagem e vestígio. Assim como um cavalo pisando na areia da praia deixa rastros, vestígios. Mas se pode fazer dele uma escultura e uma imagem dele. Assim nas coisas inferiores ao homem há só vestígios de Deus. Com símbolos. No homem há uma imagem de Deus pela inteligência e vontade, que Deus é inteligência e vontade. Nos anjos também existe imagem de Deus. Mas nos homens e os anjos, se são bons, eles têm a santidade que os torna semelhantes a Deus. A santidade é a vida de Deus neles. A vida divina no ser do anjo e na alma humana. Vida que se perde pelo pecado. E que se recupera na confissão. E que é alimentada na Eucaristia. Então a quarta prova da existência de Deus é uma prova que faz compreender como o universo é uma escada de virtudes. Cada degrau com um valor maior. O grande pecado é ficar parado nessa escada, não querer subir para o degrau mais alto. Idolatrar aquele degrau e não compreender que aquele degrau é apenas um convite para passar para um degrau mais alto. A escada de seres do universo, a hierarquia dos seres, muito sábia, ela é uma escada que une o céu, que une a terra ao céu, como aquela escada que viu Jacó em Betel. Por ela desciam as graças de Deus, por ela subiam os anjos também. Os anjos subiram e desciam, graças que vêm, valores e orações que sobem, virtudes que sobem. Então, o grande pecado é amar uma qualidade só por ela e não querer amá-la em grau superior, idolatrá-la. O grande pecado é idolatrar-se e considerar-se a imagem absoluta, completa, caída assim no panteísmo ou então na gnose. Esta é a quarta prova desse Deus, belíssima. Uma prova extremamente poética, extremamente brilhante, extremamente valorosa, que põe no centro de tudo a Virgem Maria. Na rosa que é o universo, uma rosa metafísica. Nessa rosa se espelha toda a beleza da divindade. O verdadeiro véu da Verônica não é o pano que enxugou o rosto de Cristo. O verdadeiro véu da Verônica, a verdadeira verum ícone, o verdadeiro ícone de Deus é o universo. E é através da contemplação das coisas criadas que nós podemos compreender as qualidades divinas. Pois está dito por São Paulo na Epístola aos Romanos. Depois da criação, as qualidades invisíveis de Deus se tornaram visíveis nas coisas criadas. Esta é a quarta prova da existência de Deus, oriunda de Platão, aperfeiçoada por Aristóteles e Santo Tomás. Vejamos então agora a quinta prova da existência de Deus de Aristóteles e Santo Tomás. Essa prova chama-se prova da finalidade. Há alguns anos atrás foi publicado um livro muito interessante, A Gnose de Princeton. Eram professores de Princeton, se não me engano, Princeton, de Berkeley e de Harvard, se não me engano, 3 grandes universidades, acho que tinha uma inglesa, havia uma inglesa. A Gnose de Princeton dizia o seguinte: é evidente que Deus existe. A palavra evidente em si estava usada no sentido comum e não metafisicamente. É claro que Deus existe. Nesse sentido falavam evidente. É claro que Deus existe. E que a negação da existência de Deus era uma negação absurda. E que esses professores dessas grandes universidades, eles tinham, afinal, concluído que tem que existir uma divindade. Eles apresentavam essa religião dessa divindade como a gnose de Princeton. Essa gnose de Princeton era uma gnose, sem dúvida nenhuma. Em que eles se baseavam? Eles usavam, indiretamente, a quinta prova desses deuses de Aristóteles e Santo Tomás. O exemplo que eles davam era muito curioso, de onde eles deduziam a prova da existência da divindade. Então eles diziam: vamos tomar uma mesa de bilhar, onde há uma porção de bolas de várias cores, e uma bola tem que ser batida por um jogador para numa outra, mas há uma intermediária, uma bola intermediária que impede de bater corretamente. Ele tem que atingir a bola B, mas a bola C está no espaço intermediário entre A e a B. Então, ele precisa fazer um cálculo enorme para jogar a bola B dentro da caçapa. Então, o jogador, ele pega o taco, ele aponta na bola A e bate com um certo ângulo, de maneira que a bola A corra, bata numa parede, bata noutra, bata numa bola D,
que bate na bola E, que bate na bola B e que é encaçapa. Uma jogada sensacional. Eles descrevendo essa jogada, eles dizem, filmemos essa jogada. E filmam. Vamos ver então a sequência normal. O jogador bate com o taco, calcula, bate com o taco na bola A, que bate na parede, bate numa bola D, que bate no outro, e encaçapa a bola B, sem tocar na C. Foi uma jogada estupenda. Visto no filme, ela tem uma grande lógica. Diziam eles, passemos o filme ao contrário. A bola B salta da caçapa, corre, bate na bola D, que bate na outra bola, que bate na bola E, que bate na D, que bate na parede, que bate na outra parede, que bate no taco, que recua. É claro que o segundo filme é absurdo. Por que o segundo filme é absurdo? Porque na origem da jogada não está a força mecânica. A tacada do jogador é a força mecânica. Mas a tacada supõe uma coisa anterior, um cálculo. E supõe uma intenção. Supõe um jogador que é inteligente e que calcula os ângulos para alcançar uma finalidade. As bolas de bilhar são cegas. Elas não se movem sozinhas. Elas não calculam ângulos e não calculam uma jogada para atingir a finalidade e encaçapar a bola B por meio da A, existindo uma bola C intermédia entre as duas. Elas não calculam nada disso, são cegas. São bolas que se movem cegamente. É preciso um ser não cego, o jogador que conhece, que tem intenção, que dá a tacada naquele ângulo com determinada força. E aí, fazendo pontaria, ele encaçapa a bola B sem tocar na bola C, numa jogada magistral. É claro que isso é um exemplo imaginário, mas possível e realizável na realidade. É claro, realizável tem que ser na realidade. São repetições de professor que está diante de um auditório que não vê, com luzes que o cegam. Como o professor está ensinando para o futuro. Uma multidão para o futuro que vai ver o filme e que eu não conheço. Como um cego, falo sem vê-los, para que escutem e falem para outros. Voltarei a isso. Então, a jogada do bilhar, do Gnose Princeton, é extremamente interessante. Porque o que ela significa? Que todos os seres do universo, os astros, as estrelas, os seres vegetais, os seres animais, todos esses seres são cegos. Eles não têm inteligência. Só o homem tem inteligência, o homem e o anjo. Para eles nem cogito dos anjos. Só o homem inteligente pode compreender. Os demais seres da natureza são cegos. Entretanto, eles se movem numa certa ordem. A Terra está colocada dentro de uma distância do Sol, a única que permite a vida, tendo uma inclinação do eixo de 23 graus, 27 minutos e alguns segundos, que é o único que permite a vida, com uma variação de tempo no dia e uma variação de estações na sua órbita, que é a única que permite a vida, tendo um planeta satélite único, que se estivesse mais longe ou mais perto, perturbaria muito. Há, se não me engano, centenas de condições para existir a vida. Como é que esse universo cego, ele obteve essa finalidade inteligente de nascermos nós, de existirmos e perguntarmos como é que eu estou aqui e para onde eu vou? Qual é a caçapa que eu devo encontrar? Quem me dá a tacada? Quem me moveu? Por que eu estou me movendo agora? Então todo esse mundo cego supõe alguém inteligente que calculou todas as leis do universo para produzir esta ordem sábia. Não pode haver ordem sem ordenador. Se eu tenho uma estante de livros, com os livros ordenados, ou uma cristaleira com copos ordenados pelo tamanho, pelo formato, é claro que aquela ordem dos copos não foi feita pela evolução nem pelo acaso. É uma tolice isso. Dizer que a ordem sapiencial provém puramente da evolução e da materialidade ou do acaso. É uma estupidez. É claro que pode haver uma ordem produzida pela densidade dos corpos,
para os seres mais sólidos terem a cair na atmosfera e nas águas também. Há uma ordenação mecânica que reflete uma inteligência. Mas no mundo não há só uma ordenação mecânica. Em nós há uma ordenação orgânica. E mais que uma ordenação orgânica, há uma ordenação espiritual de inteligência. Toda essa ordem da natureza supõe um ordenador. Ver a ordem do mundo e supor que não existe um ordenador é supor que a bola sai da caçapa, bate em outro, empurra o taco e empurra o braço do jogador. Isso é uma tolice. Ou supor que não existe o jogador é uma tolice. Não sou eu que o digo, são os professores de Princeton. É claro que tem que existir um ordenador do universo. É claro que tem que ter uma finalidade. O universo tem uma causa eficiente inicial, o jogador que dá atacada, e uma causa final, encaçapar a bola. Existe um alfa, existe um ômega. A causa eficiente e a causa final. Deus, que criou todas as coisas ordenadas para Ele mesmo, porque tudo que pensa e tudo que ama visa a verdade absoluta e o bem absoluto. Nós existimos para conhecer a verdade e para amar o bem. Por isso eu estou ensinando. Para transmitir a verdade para que ame o bem. Esse auditório cego, que eu não vejo por estar cego por esses holofotes, e que está no escuro para os meus olhos. Esse auditório do site Montfort, que está para além desse monitor de minha tela. Esse mundo que eu cego não vejo. Esse mundo do futuro. Porque eu já sou velho. Faltam poucos cabelos para aumentar a minha calvície. Faltam poucas coisas para chegar ao fim. Agora falta pouco, dizia minha mãe quando estava para morrer. Agora falta pouco. 1 ano, 5 anos, 10 anos. A chama que eu recebi provindo do Círio Pascal, Lumen Christi, a verdade, Lumen Christi, Heri et Hodie, princípios e fins, Alfa e Ômega. Aquela labareda que me foi passada do Círio Pascal para minha vela miserável, eu passei para quem estava perto de mim. Eu estou passando agora para você que está me ouvindo. A vela que tem a chama da verdade com o calor do amor. O fogo que reúne nele essas 3 coisas. Fogo, luz e calor. O gerador, o Pai. A luz, o Filho, Lumine Lumine. O calor, o amor, o Espírito Santo. Ensino para que ensinem. Para que no mundo do futuro, quando haja um clero que ensina perfeitamente como sempre no passado, e que agora tem poucas figuras ensinantes, quando houver um clero que ensine, vocês ajudem esse clero, ensinando, Deus existe. Cur dixit stultus in corde suo. Deus não é Deus. Porque diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Deus existe. Ele é transcendente ao universo. Nós não somos Deus. O que eu estou passando com esses filmes é o pouco que eu sei. Uma pequena labareda, para que acenda na sua alma. E você acenda outras almas, para verem e para amarem.